Livro Nos Bastidores Psíquicos, Cenários Psíquicos, volume 2. Autoria Luciana Costa. Capítulo Reajustes. Um casal recém-casado há muito fazia planos para a chegada do primeiro filho. No entanto, quando se aproximava a época do espírito reencarnante ser concebido, a mulher que lhe serviria de mãe começou a protelar os planos do casal, inventando todas as desculpas possíveis e impossíveis para si. Na realidade, ela mesma não compreendia por que começara a sentir repulsa pela ideia de ser mãe, uma vez que seu maior sonho era ter um filho com o homem que amava. Ambos conheceram-se quando tinham 13 anos de idade e desde essa época nunca mais se distanciaram. Era um amor de muitas vidas. Todavia, não comunicava ao marido o mal-estar que sentia ao pensar em ter um filho. Não queria magoá-lo e não sabia como explicar o que se passava em seu íntimo. Quando ele tocava no assunto, procurava uma maneira de interromper a conversa. E se ele insistisse, alegava que tudo tinha a hora certa para acontecer e que os dois ainda tinham muito tempo para melhor planejar a chegada de uma criança, que poderiam aproveitar mais tempo sozinhos. O marido não entrava em discussão, porém deixava claro seu desejo de ser pai e de que reuniam todas as condições para isso. A esposa também não entrava em contendas. No entanto, uma dor a dilacerava por dentro. Não foram poucas as vezes que sozinha chorou, procurando uma explicação para o terror que sentia ao pensar na maternidade. Um terrível sentimento de culpa a consumia dia após dia. O marido começou a estranhar a postura da esposa, que outrora via os seus olhos se iluminarem com os planos que faziam em torno de uma criança. Não entendia o desconforto que ela sentia e seu abatimento era notável a cada dia. Na noite que o casal conversou sobre o assunto, o marido não conseguiu dormir. Havia praticado com a esposa as irradiações espirituais. No entanto, seus pensamentos não o permitiram entregar-se ao sono. Eram muitos os questionamentos íntimos. Tentava achar uma explicação lógica para aquela situação. Cansado de lutar contra a insônia que lhe abatera, decidiu levantar-se e recolheu-se no cômodo que realizava suas leituras e irradiações espirituais. Ao elevar os pensamentos aos espíritos superiores, os amigos astrais se fizeram presentes e começaram a desenergizar a densa massa fluídica que se formou no seu campo áurico, em torno da sua cabeça, devido aos confusos pensamentos que se submetera. Ao realizar suas irradiações, sentiu-se mais calmo, até sua respiração tornara-se leve. Ao término delas, por inspiração dos amigos astrais, permaneceu concentrado, confiante nas forças superiores. Enquanto isso, os amigos astrais preparavam seu espírito para as informações
que lhe seriam passadas em desdobramento. Nos seus aposentos, assim que seu espírito desdobrou-se pelo processo natural do sono físico, foi encaminhado pelos amigos astrais para a dimensão espiritual, onde muitos espíritos conhecidos seus trabalhavam e vibravam pelo seu progresso encarnatório. Seu espírito permaneceu algum tempo em sono restaurador, a fim de serem desenergizados do seu corpo fluídico densos fluidos derivados das formas de pensamento que vibrara. Ao restabelecer-se e envolto pelos fluidos benéficos dos amigos astrais, principalmente pelos espíritos responsáveis pelo planejamento da sua encarnação, sentiu-se em casa e fortalecido. Os amigos astrais o orientaram a ter paciência e respeito pela esposa, pois a fase que atravessavam não era fácil para muitos espíritos em reajustes. O momento era delicadíssimo e, se não realizado com verdadeiro amor e renúncia espiritual, certamente prorromperia em fracasso, comprometendo o processo evolutivo dos espíritos envolvidos. Seu espírito ouvia tudo atentamente e disse aos amigos astrais que não compreendia os motivos que levavam sua esposa a protelar e até mesmo a evitar uma gravidez, que ele sentia que chegara o momento de ser pai e desejava muito essa realização no seu processo evolutivo. Os amigos astrais ouviram-no com atenção e respeito. Um dos espíritos superiores presentes disse-lhe: "Meu amigo, nenhum espírito encarna para fracassar. Sejam quais forem suas condições físicas ou psíquicas, nenhum espírito tem sua encarnação pautada no fracasso. Quando isso ocorre, é por mau uso das ferramentas espirituais, por desvio de conduta. É muito triste o que observamos a todo momento: espíritos se perdendo nas próprias fraquezas espirituais e comprometendo suas encarnações. Após os desatinos aos quais se entregam, muitos não reúnem as condições psíquicas necessárias para retornarem à dimensão espiritual que fazem jus, permanecendo presos aos anseios obsedantes que os desvirtuaram da tão aguardada e planejada encarnação. Os espíritos que encarnam podem não se lembrar de forma consciente de todo o seu processo evolutivo, mas no seu subconsciente tudo fica registrado, e para onde o espírito for, revestido ou não de um corpo físico, levará consigo seus registros, sua identidade, sua essência. Queremos que vibre positivamente pelo espírito da sua esposa, que antes de encarnar preparou-se muito para a fase que ora atravessam, mas que não é fácil, uma vez que o espírito que ela receberá como filha foi durante muitas encarnações, tanto em corpo físico feminino como masculino, seu antagonista, impedindo-a de viver ao lado do espírito que tanta afinidade os unia, que, neste caso, é o amigo. Após
tantos desencontros, eis que, em cumprimento às leis naturais e imutáveis que regem o universo, se unirão pelos laços consanguíneos, como pai, mãe e filha, a fim de extirparem as diferenças. E você, meu amigo, e o espírito de sua esposa receberão, sim, na atual encarnação como filha, o espírito que muito interviu na união de vocês, a fim de reparar os erros e de respeitarem-se como irmãos em essência. Os três se prepararam para essa valiosa experiência e, se respeitarem as leis espirituais a que todos estão sujeitos e tiverem coragem de pôr em prática o que aprenderam com desvelo nas dimensões psíquicas, não haverá fracassos. Os ajustes precisam ser feitos. E lembre-se, somos todos irmãos em essência. Se existem diferenças, então elas terão de ser extirpadas, seja pelo amor ou pela dor. Ajudarei minha companheira com minhas melhores irradiações, disse o espírito desdobrado. O espírito superior ponderou: sim, ela está sendo auxiliada. Neste exato momento, encontra-se, assim como você, desdobrada e resguardada em uma de nossas dimensões, recebendo os recursos espirituais necessários ao seu restabelecimento psíquico e físico. Seu corpo fluídico encontra-se muito debilitado, o que tem provocado bloqueios quanto à concepção que precisa permitir-se. Inconscientemente, ela bloqueia a aproximação do espírito que precisa reencarnar. Entre esses dois espíritos há muitas mágoas a serem desenergizadas, o que ocorrerá através da convivência como mãe e filha. E quanto a mim, há alguma rivalidade? O amigo fala muito da minha esposa e da minha futura filha. Onde entro nisso tudo? Perguntou o espírito desdobrado. O espírito superior respondeu: o caro amigo sempre foi o alvo da disputa. Sempre esteve entre elas e dos três é o mais preparado para acabar com as contendas que os prendem há alguns séculos. Entretanto, seu erro foi permanecer passivo diante de situações que poderiam ter sido resolvidas com firmeza de caráter. No fundo, o amigo gostava de ser o centro das atenções, o alvo da disputa. Continue irradiando boas vibrações e não dê oportunidades para pensamentos negativos. Como espírito esclarecido, irradie para o espírito que encarnará como sua filha. Após as orientações necessárias, o espírito do marido foi encaminhado ao seu corpo físico pelos espíritos intermediários. Ao acordar e sem se lembrar das orientações recebidas de forma consciente, sentia-se mais confiante. Todos os dias irradiava para a esposa e para o espírito que reencarnaria como sua filha. Não tocou mais no assunto de serem pais. Notava a cada dia que sua companheira melhorava
estava mais alegre. Os amigos astrais, apoiados nos nobres pensamentos do marido, trabalhavam no silêncio dos pensamentos. Todas as noites, o espírito da esposa era encaminhado à dimensão espiritual correspondente aos recursos dos quais necessitava, onde informações importantes quanto ao seu programa encarnatório eram discutidas. Foram muitas as vezes que os amigos astrais uniram os três espíritos em reajustes, transmitindo a eles orientações importantes quanto ao processo evolutivo. Os três estavam conscientes de suas tarefas espirituais e prontificaram-se perante suas próprias consciências a darem o melhor de si. No plano físico, a esposa não se sentia mais atormentada pela ideia de engravidar. Notou que seu esposo não tocava mais no assunto, mas cobria-lhe de atenção e carinho. A disciplina espiritual que adotavam todos os dias intensificou-se. Seus pensamentos estavam voltados às forças do bem e à vontade de conceber uma criança, realizando o desejo que ambos tinham de muito tempo, voltar a fazer luz em seu espírito. Não tardou para que a concepção fosse realizada. Assim que confirmaram a gravidez, seus espíritos encheram-se de luz. Durante todo o processo de gestação, tanto o marido quanto a esposa e o espírito reencarnante foram acompanhados pelos amigos astrais, recebendo auxílio tanto no plano físico quanto nas horas de desdobramento espiritual. Não foi uma gestação fácil. Em alguns momentos, a esposa se sentia deprimida, mas, inspirada pelos amigos astrais, elevava os pensamentos com toda a confiança nas forças superiores. Sabia da importância dos pensamentos positivos para o bebê em formação. Tinha consciência que colocaria no mundo um espírito em evolução, mesmo com todo o mal-estar que sentia, devido às contrastantes energias que sua futura filha carregava impressas em seu corpo fluídico, mantinha-se firme e confiante nos seus deveres espirituais frente à maternidade e à educação espiritual do espírito que confiara nela e no marido. Com essa postura, mantinha longe qualquer influência negativa, tanto de encarnados quanto de desencarnados, que pudesse intervir na sua gravidez. O momento do nascimento fora uma felicidade para todos. Os anos se passavam e a menininha que outrora prejudicou seus pais crescia sob educação espiritualista, aprendendo a amar e a respeitar o próximo como a si mesma. Todas as vezes que demonstrava inclinações para mentiras e dissimulações, era advertida tanto pelo pai quanto pela mãe. Mas uma atitude era notável em seu espírito: a vontade de acertar e melhorar. Na sua aura vibrava a confiança que depositara nos dois espíritos que lhe serviam como pais.
Em seu corpo fluídico carregava a trava que a frearia caso se desvirtuasse dos compromissos assumidos astralmente. Trava esta localizada no coração. Poderia realizar todos os possíveis exames clínicos. No entanto, nem o mais sofisticado deles revelaria as vibrações ali impressas, que só se densificariam a ponto de atingir seu corpo físico em estágio de doença se viesse a repetir os erros do passado. Tinha muito respeito e admiração pela mãe, mas o pai era o seu xodó. Muitas vezes sentiu ciúme ao ver o carinho que o pai devotava à mãe, e pensamentos de afastá-los brotavam das profundezas do seu subconsciente. No entanto, concomitantemente, sentia um aperto no coração, a ponto do ar lhe faltar. Todavia, com a excelente atmosfera fluídica da casa, a nobre assistência espiritual e a digna educação que recebia, conseguia afastar aquele sentimento, dando lugar às vibrações superiores dos amigos astrais. Cresceu num ambiente saudável. Receber educação espiritual e física necessárias ao seu processo evolutivo. Durante toda a sua vida, colocou em prática os ensinamentos que recebera. Seu gatilho de trava nunca foi acionado. Os 3 espíritos, em reajustes, realizaram uma encarnação brilhante. Cada qual, no seu tempo, retornou aos planos psíquicos. Hoje, os 3 trabalham em ação conjunta a serviço das forças superiores.